Oh, glória a Oh, Deus! Meu glória! Deus! Pastora Sara Shiva fala com ousadia e com uma linguagem simples, objetiva, e se comunica muito bem, né, para o reino de Deus. Amém. Receba Mas essa eu acho que a primeira palavra. pergunta que a gente tem que eu queria te fazer, fala uma coisa, como é que foi o processo de conversão? Como é que foi seu encontro com Cristo, né? Você vem de uma família de músicos, né? Sua mãe, uma Sim. cantora muito conhecida, seu pai. Meus pais, para quem não conhece, são dois grandes nomes da música brasileira. O meu pai é o Pepeu Gomes, considerado no Rock in Rio de 85, que foi o primeiro Rock in Rio do Brasil. Meu pai foi considerado pelo New York Times um dos maiores guitarristas do mundo. E minha mãe, Baby do Brasil, que antigamente se chamava Baby Consuelo, é considerada também uma das maiores intérpretes da MPB do Brasil. Eu nasci nessa família, meus pais viveram juntos durante 18 anos, tiveram 6 filhos juntos, e eu sou a primogênita dos 6 filhos. E depois de muitos anos, né, frequentando tudo que você puder imaginar, um dia Jesus me alcançou. Eu fui a primeira da minha casa a se converter. Eu costumo dizer para as pessoas que quando Jesus quer salvar uma pessoa, ou uma família, né? Quando ele quer salvar uma família, geralmente ele começa pelo pior da casa. Verdade. Geralmente ele começa pelo mais difícil, né? Geralmente ele começa por aquela pessoa mais complicada. E eu acredito que eu era realmente a pessoa mais complicada, a ovelha negra mesmo da minha família. A minha mãe acreditava que Deus estava em tudo, em Em tudo e em todos, todos, né? na Na energia, energia, na natureza, a blá, visão blá, da blá, nova blá, era, blá, né, blá, que entrou blá, forte, né? isso, e que o importante era ser uma boa pessoa e tal, que Deus via teu coração se você fosse boa, você ia para o céu, se você fosse ruim, você ia para o inferno. Minha mãe, ela era uma caçadora do sobrenatural. Ela era uma caçadora de experiências paranormais, sensitivas. Sim. Então, eu, com 9, 10 anos, já comecei a engrenar nisso aí, ingressar nisso aí. Então, você tenta imaginar que quando eu era uma adolescente, se comecei a ter experiências assim com 9, você imagina eu com 15, eu era uma menina depressiva com 15, eu tinha desejo de morte constante, Meu eu tinha Deus, desejo, eu tinha desejo de suicídio constante. meu Eu, Deus. eu sentava, eu não conhecia Jesus, eu sentava Uhum. na escada da casa que eu morava e eu falava, Deus, eu quero morrer, me leva. Minha mãe era envolvida com ufologia, e eu também, por muitos e muitos anos, tive todos os tipos de experiências mais bizarras que você puder imaginar, até contatos imediatos, terceiro grau eu tive. Coisas assim, que dá um Meu Deus. livro, tudo capeta, tudo Uhum. demônio. Eu só fui entender o que tinha por trás quando eu me converti. Realmente existem demônios que eles fazem sinais e maravilhas imitando os feitos de Deus. Coincidentemente, diabocidentemente, minha família foi mais de 10 anos envolvida com uma área da paranormalidade que tinha um grito de invocação. E o nome do grito era R-A, com acento, Ok. Ra. Uhum. O grito Ra era a invocação que o paranormal mandava eles fazerem. Quando eu finalmente comecei a ler a história de Moisés, Uhum. Moisés enfrentou os demônios do Egito. E Exato. esse Uau. nome, Ra, era a entidade máxima diabólica dentro do Sim. Egito. As pessoas vão ficar escandalizadas. Mas, para você ter uma ideia, esse paranormal, que era uma pessoa que servia às entidades do Ra, Uhum. ele fazia alteração da matéria, ele fazia alquimia da matéria, como relatado na história do Moisés contra os feiticeiros do faraó. Do Egito. Ele Aham. fazia exatamente as alquimias da matéria que você vê ali. Várias situações bizarras eu presenciei, até a ponto dele ressuscitar passarinho. Ok? Nossa. Pegar o passarinho morto, eu criança, eu e minha irmã, pegar o passarinho morto, gritar o Rá e o passarinho viver e sair voando, tá? Bom dia, Rosa, a rosa fechada, a rosa abria. E o tipo de sofisma e o tipo de sedução do Uhum. inferno para uma Uhum. criança que nunca tinha ouvido falar de Jesus, era praticamente impossível eu me converter. Por isso que quando eu tive minha experiência com Jesus Cristo, em outubro de 1997,
Foi uma experiência sobrenatural. Jesus me visitou em espírito dentro do meu quarto e eu senti a presença física, porém eu não o vi fisicamente, senti a presença física, porém sei que ele ali estava em espírito, e ouvi a voz dele audível, e foi uma experiência sobrenatural. Eu caí rolando por cima da minha cama, me contorci no chão, me encolhi no chão chorando, fiquei ali tendo uma experiência de visitação por alguns minutos, ouvindo ele. Ele falou pouco, porque ele disse que eu não ia suportar muito tempo. Você entende? Para você ter uma ideia, eu tenho um irmão meu que, com 1 mês de vida, levitou na presença da enfermeira, da babá. Oh, Era ele um nível de levitou? sobrenatural, por causa do paranormal, porque o Tá. paranormal queria consagrar ele. O paranormal fazia coisas, assim, só para você ter uma ideia, tá? Certa vez chegou um homem lá no sítio com uma perna de elefantíase desse tamanho. E ele pegou um gole de café, eu vi isso, ninguém me contou, eu vi isso. Ele pegou, assim, ó, 2 dedinhos de café, ele estava tomando café, ele pegou o café, transmutou o café, gritou o Rá, invocou o Rá para dentro do café e mandou o cara com a elefantíase beber. 40 minutos depois, a perna do homem inteira estava desinchada. Eu assisti isso. Então, Não se duvido você nenhuma não gota. Não se duvido. você não tiver Jesus numa hora dessa, e não conhecer as escrituras profundamente, você pode cair de joelho e adorar achando que você está Mergulho nas vendo trevas, Deus. é. Uhum. Você pode falar, não, eu estou vendo um milagre, só pode ser Deus uma coisa linda dessa. Não, é porque existem enfermidades, não são todas, presta muita atenção, porque tem enfermidade que é espiritual, tem enfermidade que não é. Tem Exato. enfermidade que é física, tem enfermidade que é emocional, cada caso é um caso. Então, nesse caso, com certeza era espiritual. Por quê? Uhum. Porque ele invocou uma entidade maior do que a entidade da enfermidade. E Exato, quem exato. estuda o mundo espiritual, é uma coisa que eu tenho que fazer há anos, como pastor, eu tenho que fazer isso, estudar isso. Exato. Quem estuda sabe que os próprios espíritos das trevas, eles respeitam a hierarquia. Sim, sim. Então, eles fazem muito isso para poder parecer milagre, forjar milagres. Tá aí o João de Né? Deus, né? Tá aí. Tá aí, que não nos deixa mentir. Glória a Deus, glória a Deus. Minha Amém. querida, muito obrigado, amiga, muito obrigado, que o Senhor te Eu abençoe e te sempre me prospere. despeço dizendo um beijo para as princesas e um aperto de mão com respeito para os príncipes. Tchau, pessoal, valeu. Paz. Amém.